Deus seja louvado. Título desta palavra: o que a Bíblia é. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. E nessa passagem existem dois versos em específico que eu gostaria que você meditasse. E sem dúvida alguma, é um texto bem conhecido. Começamos então no verso 12. Essa é uma palavra inspirada, inerrante e infalível. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Mas, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, expostas aos olhos daquele a quem temos de tratar. Irmãos, a arma mais poderosa do mundo é a espada de dois gumes que você tem nas mãos agora, que é a palavra de Deus. A Bíblia é uma arma invencível que, quando acompanhada do poder do Espírito Santo, destrói qualquer fortaleza do inimigo. Essa espada é tão afiada que perfura as fachadas mais grossas. Ela penetra as desculpas mais convincentes. Ela corta até os ossos mais duros dos corações. É o que o autor de Hebreus está enfatizando. É bem simples. Deus é um Deus que fala. Se você voltar ao início do livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, verso 1, veja alguns versos que combinam com o texto que acabamos de ler. E eu quero vos mostrar que Deus é um Deus que fala e Ele não está em silêncio. Vamos ver então capítulo 1, verso 1. O livro todo de Hebreus começa com essa premissa, declarando o fato que Deus está continuamente falando para esse mundo. E isso significa dizer que Deus faz um grande anúncio, e um grande anúncio se refere ao período remoto da história humana. E de fato foi Deus quem chamou o universo à existência quando Deus falou: haja luz, e houve luz. Deus, no jardim do Éden, pregou o evangelho pela primeira vez ao dizer que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus falou há tempos atrás para os patriarcas, se referindo às primeiras gerações da humanidade, aos profetas, e a sua principal mensagem foi: assim diz o Senhor. E muitas vezes se referindo ao período de pelo menos 1000 anos, e talvez até mais que isso, dependendo de quando você datar o livro de Jó. De muitas formas, em voz audível, através de teofania, sonhos, visões, e por todas estas formas, era Deus se comunicando, era Deus se auto-revelando para a humanidade. E então vemos o verso 2, onde ele diz: nesses últimos dias, se referindo aos dias em que veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo.
Deus falou em alto e bom tom para nós, se referindo a toda a raça humana. Ele falou conosco diretamente, ele falou conosco inegavelmente, ele falou conosco continuamente em seu Filho, que é o maior profeta, pois ele é o cumprimento de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, que diz que haveria um profeta que seria levantado entre nós e que declararia o que existe na mente de Deus. Tudo o que ele disse ouviu de seu Pai. Mas, se continuarmos a olhar no verso 5, que diz: qual dos anjos, em algum momento, Deus disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Veja, essa é uma citação do Salmo 2, verso 7. E no verso 6 de Hebreus, capítulo 1, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele fala para nós, ele fala para os anjos, ele fala para Cristo. Verso 13 diz: qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Esta passagem está também escrito no Salmo 110, no verso 1. Nos céus, Deus está falando constantemente e continuamente. Ele fala a nós aqui na terra, e nós lemos as palavras faladas pelos anjos. Era a palavra de Deus ao dar a lei no Monte Sinai. Era Deus falando. E no capítulo 2, verso 3, foi ali pela primeira vez falado pelo Senhor Jesus Cristo, que foi o maior expositor da lei. Então, no verso 6 diz: aquele que testificou, se referindo a Davi. Davi testificou da palavra de Deus, que era Deus falando através de Davi. O Salmo 95, versos 7 e 8, essas mesmas palavras estão em Hebreus capítulo 3, verso 7. Vemos aqui, então, a dupla autoria da Bíblia. Preste atenção, cada passagem da Escritura tem dois autores. Existe o autor primário, o autor primeiro, com o A maiúsculo, que é Deus. E existe o autor secundário, com o A minúsculo, que é um instrumento humano que Deus usou para registrar a sua palavra. Porém, é o Espírito Santo, é o próprio Deus que está falando pela sua palavra. E note que Deus disse: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Veja, isso é tão enfatizado que no capítulo 3, verso 15 de Hebreus, ele repete o Salmo 95, versos 7 e 8, de novo. Hoje, se ouvires a sua voz. Veja, Deus está continuamente falando a cada momento, a cada dia, por meio de sua palavra escrita. E no capítulo 4, verso 3, Deus agora cita o Salmo 95, verso 11. Um salmo davídico que diz: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Foi Deus quem falou no Salmo 95, verso 7. Então observe no verso 4, ele novamente se refere a Deus de novo, determinando um certo dia, hoje. É Deus que está falando
através de Davi. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. É Deus que está continuamente e constantemente falando desde a criação do mundo, desde o tempo do Jardim do Éden até os tempos neotestamentários, falando aos anjos. Deus é um Deus que fala. Ele escolheu revelar a sua mente infinita para nós. E tudo isso agora nos leva até o texto, ou seja, até o capítulo 4, verso 12 e 13. Esse agora é o resumo do argumento em que o autor de Hebreus fez de que Deus está falando conosco por intermédio da sua palavra escrita. Deus está falando com você, Deus está abordando você, Deus está te ensinando agora. E é necessário que você seja receptível ao que Deus está falando em sua palavra. Nesses 2 versos existem 2 coisas que eu quero que você veja. Quero que você veja o que a Bíblia é e o que ela faz. Eu quero que você note primeiro, vou começar no verso 12, o que a palavra de Deus é. A Bíblia é divina em sua origem. Ela é divina porque ela começa dizendo no verso 12, a palavra de Deus refere-se à revelação divina, refere-se à verdade que Deus revelou, que está registrada na Escritura e que é Deus, na verdade, falando, é Deus ordenando, é Deus instruindo, é Deus prometendo, é Deus advertindo. Toda vez que você abre a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus que está falando diretamente a você. E a verdade de Deus é sabedoria de Deus. Ela não veio desse mundo. O que está registrado nesse livro é uma mensagem de Deus que veio de fora desse mundo. Crer nesse livro é crer em Deus. Rejeitar esse livro é rejeitar o próprio Deus. Pois quando a Bíblia fala, Deus fala. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela veio da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, verso 4, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita, não é a sabedoria do homem, não é a coleção dos ensinos dessa cultura mundana. É a palavra de Deus imaculada e inalterada. Essa é a primeira verdade que aprendemos sobre o que a Bíblia é. Ela é divina em origem. Deus usou instrumentos humanos para registrá-la. Mas a verdade é que nós, através dele, cada jota, cada tio, cada conjugação verbal, cada palavra, cada frase, cada verso, cada capítulo, tudo vem diretamente de Deus. Em segundo lugar, quero que você entenda que a Bíblia não é apenas divina em sua origem. Esse livro está vivo. Ele contém vida. Ele dá vida. Esse livro está vivo. Qualquer outro livro é um livro morto. Mas esse livro está por si só, vivo. Já li muitos livros, mas esse livro me lê. Você também já leu muitos livros, mas a Bíblia lhe lê. Esse livro é um livro vivo. E porque
é um livro vivo, fala a toda a geração, fala a toda a nação, fala a qualquer pessoa, de qualquer continente, quem quer que você seja, onde quer que você esteja. A Bíblia é viva e fala diretamente a você. Nenhum livro é mais relevante, nenhum livro é mais atualizado, nem um livro é mais contemporâneo, pregador. Se você quiser ter um culto de adoração contemporâneo, pregue a Bíblia, porque a Bíblia é o livro vivo e é só um livro vivo que pode imputar nova vida a você e aos que ouvem. Em Jesus Cristo, vida sobrenatural e vida eterna. Para nascer de novo, e é necessário que haja essa semente dentro da alma e que Deus soberanamente a faça germinar e desabrochar a vida. Mas apenas esse livro, que é um livro vivo, pode dar a vida eterna através do ministério do Espírito Santo. Então, não somente a Bíblia é viva, mas também em origem é cheia de vitalidade. Mas em terceiro lugar, perceba que ela é eficaz em poder. Essa palavra eficaz vem do português, do original grego, que significa energia, energética, e ela é dinâmica. Esse livro está sempre trabalhando, ele está sempre se movendo pela vida das pessoas. Ele está sempre falando, sempre testemunhando, sempre testificando. Esse livro nunca descansa. Ele nunca é passivo, nunca está em silêncio, nunca fica mudo, nunca tira um dia de folga, nunca entra em período sabático. Ele está constantemente e continuamente ativo. E porque está ativo, ele está trabalhando no mundo. Ele nunca precisa ser recarregado. Ele não precisa de combustível. Ele está sempre a posto e sempre trabalhando. Ele está ativo em poder. Ele continua dizendo em relação à Bíblia que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. É incomparável a qualquer bisturi cirúrgico. Ao comparar com a espada de 2 gumes, é uma arma de guerra. Ele diz que ela é mortífera, corta dos 2 lados. Ela convence e conforta, ela humilha e exalta, ela cura e fere, ela mata e concede vida, ela salva e condena, ela conforta o aflito e aflige o confortável. E não existe nenhum livro desnecessário em toda essa Bíblia. Glória a Deus. Não existe nenhum capítulo sem sentido, nenhum versículo sem objetivo. Todos os versos corta até os ossos. Cada palavra penetra a alma. Quando a palavra penetra a alma, quando acompanhada pelo ministério do Espírito Santo. Esse é um livro sobrenatural e você nunca terá nada mais poderoso nas mãos do que a Bíblia. Esse livro não massageia egos, ele não fica na superfície. Esse livro corta, é perfurante, ele nos transpassa, ele penetra nossos recessos escondidos da alma. Os outros livros, na melhor das hipóteses, apenas massageia a carne, mas esse livro corta a aparência exterior,
e chega até o coração. Esse livro te abre as questões mais profundas da sua vida quando vem até você no poder do Espírito Santo. Ele faz cirurgia de peito aberto, faz cirurgia cerebral, coloca seu dedo em todo o nervo vivo que existe dentro de você, expõe seus pensamentos interiores, as suas atitudes. Ele corta, glória a Deus, até revelar a sua vida secreta. Nada pode te atingir com a Bíblia e a palavra de Deus no seu coração. Ela é totalmente apta para fazer tudo em sua vida espiritual que precisa ser feita. Ela é apta para salvar, apta para santificar, ela é apta para fortalecer, ela é apta para guiar e dirigir, apta para te fazer escapar da tentação. Ela é a última palavra em quem você é, o que você faz. Ela dá o veredito final. Não existe Suprema Corte ou segunda instância do julgamento que é trazido sobre nossos corações pela palavra de Deus. Ela corta e expõe nossos amores escondidos, nossos desejos secretos, nossas ambições egoístas. E é a Bíblia que nos filtra e nos desnuda diante de Deus. Glória a Deus! E não há criatura que não seja manifesta na sua presença quando a palavra de Deus é trazida às nossas vidas. Isso significa cada pensamento, cada intenção, cada motivo, cada atitude. A Bíblia nos aborda de uma forma a nos deixar descoberto. Diz que ficamos pelados diante do Deus Todo-Poderoso. E tudo relacionado à nossa vida espiritual está descoberto diante dos olhos vigilantes de Deus e diante do nosso próprio discernimento. A palavra de Deus revela o que está nas profundezas dos nossos corações e ela faz com que nós vejamos não de uma forma imaginária, mas de uma forma real de como Deus nos vê. Portanto, amados irmãos, nós precisamos pegar a Bíblia e usá-la ao testemunhar para outras pessoas. Precisamos ensinar a Bíblia, citar a Bíblia, dar testemunho da Bíblia. Nunca vá pregar a palavra desarmado. Tenha a espada de dois gumes. Jogue fora todas as outras lâminas, qualquer outro instrumento cortante que não seja a palavra de Deus é inútil. Muitos estão tentando fazer uma cirurgia de coração com uma faca de passar manteiga no pão. Jogue fora a psicologia barata, jogue fora as ideologias mundanas. Essas coisas não estão aptas a trazer convicção do pecado. Elas não podem trazer vida e não têm habilidade alguma de regenerar almas mortas. Não precisa que façamos parecer mais atrativos. Não precisamos adicionar isso ou aquilo e nem nada mais. Mas tão somente pregue a palavra e ela fará a obra que tem de ser feita. E que esta mensagem da santa palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, possa penetrar em vossos corações para a vida eterna. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.